Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Chegamos ao final do 11º módulo, combatendo a ansiedade, com o tema principal: você não está só. Nós não estamos sozinhos, isso eu lhe garanto. Venha entender como Jesus pode agir em nossas vidas. E hoje, neste último dia, são palavras edificantes para a sua vida. E o tema de hoje: você não está só. Você não precisa mais caminhar sozinho. Jesus cumpriu sua promessa, foi para o Pai e nos deixou o Espírito Santo, amigo, consolador e companheiro para todas as horas. A cortina do templo foi rasgada, nada mais pode impedir a presença de Deus de se manifestar naqueles que amam ao Senhor. Solidão é momento, mas a verdade é que só fica sozinho quem quer, porque o Senhor é perfeito e quer morar em você. Basta aceitar isso em amor. Você não está sozinho, creia nisso e que Deus te abençoe abundantemente. E eu trago para a meditação nesta noite o livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos 15 a 21. E a palavra diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas
mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Na, 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 na. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Uma vida pautada pela vontade revelada de Deus será uma vida de missão. E é este compromisso concreto que revelará ou não a genuinidade do nosso amor a Deus. O Espírito Santo começa a se destacar desde este versículo até o capítulo 16. O Espírito Santo está sempre conosco e habita em nosso coração e em nosso meio. A Igreja Missionária não está desamparada ou órfã na realização da sua tarefa, mas conta com o auxílio constante do Espírito Santo e a presença contínua de Cristo. Dentro deste entendimento para as nossas vidas, eu rogarei ao Pai. Jesus rogou ao Pai que enviasse o Consolador, mas somente àqueles que o amam, sinceramente, e que se dedicam à sua palavra. Jesus emprega o tempo presente, se me amardes, resultando assim uma atitude contínua de amor e de obediência. Ainda dentro deste entendimento para as nossas vidas, o Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega parakletos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para ajudar. É um termo rico de sentido, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. O termo grego para outro aqui é alon, significando outro da mesma espécie, e não heteros, que significa outro, mas da espécie diferente. Noutras palavras, o Espírito Santo dá prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra. Primeiro ponto aqui para este último dia deste grande propósito em orações combatendo a ansiedade. Jesus promete enviar outro Consolador, o Espírito Santo, pois faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha feito por eles, enquanto estava com eles. O Espírito estaria ao lado deles para os ajudar, prover a direção certa para as suas vidas, consolar nos momentos difíceis, interceder por eles em oração e permanecer com eles para sempre.
O segundo ponto importante, a palavra Parakletos, é aplicada ao Senhor Jesus em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Jesus, portanto, é o nosso ajudador e intercessor no céu, enquanto que o Espírito Santo é o nosso ajudador e intercessor, habitando em nós aqui na terra. A palavra de hoje está muito clara. Não há outro caminho a não ser Jesus para te ajudar neste momento tão difícil de sua vida. Eu destaco também aqui um outro ponto importante, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade, porque ele é o Espírito de Jesus, que é a verdade. Instrui quanto à verdade, expõe a mentira e guia o crente em toda a verdade. Aqueles que querem sacrificar a verdade em favor da unidade, do amor e outra qualquer razão, negam o Espírito da Verdade, que os tais alegam ter. A igreja que abandona a verdade, abandona o seu Senhor. O Espírito Santo não será conselheiro dos que são indiferentes à fé, ao seu compromisso com a verdade. Ele vive somente nos que adoram ao Senhor, em espírito e em verdade. Outro ponto também importante neste momento em que estamos refletindo na palavra de Deus, voltarei para vós. Jesus se revela ao crente obediente mediante o Espírito Santo, que torna conhecida a presença pessoal de Jesus na e com a pessoa que o ama. O Espírito nos torna consciente da presença de Jesus e da realidade do seu amor, bênção e socorro. Esta é uma das missões principais. É mediante o Espírito Santo que Cristo vive no crente, que por esta razão deve expressar amor, adoração e dedicação a Deus. Olha, o vínculo amoroso entre Pai, Cristo e a Igreja é a força que move a Igreja a renovar diariamente o seu compromisso com Deus, em primeiro lugar, e com o mundo. Sem o amor por Deus e, consequentemente, pelas pessoas, a obra missionária perde seu sentido e seus objetivos. Guardar os mandamentos de Cristo não é uma questão de opção para quem quer ter a vida eterna. Primeiro, a nossa obediência a Cristo, embora nunca perfeita, deve, porém, ser real. Ela é um aspecto essencial da fé salvífica que brota do nosso amor a Ele. O amor a Cristo é o alicerce da verdadeira obediência. Sem amor a Cristo, o esforço humano de guardar seus mandamentos torna-se legalismo. Segundo, a pessoa que ama a Cristo e se esforça por guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior. Olha, eu imagino assim, superficialmente, a sua dor, porque eu não estou dentro de você. Você sabe muito bem o grau da dor que você carrega. A dor pela falta de emprego, pelas finanças, a dor pelo relacionamento falido, a dor pela família destruída, pelo desemprego, pela ansiedade. Mas creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer te curar. Ele quer te usar de forma extraordinária a sua vida. Mas, para isso, devemos seguir pelo menos o que foi dito até agora. Ter reciprocidade aos seus mandamentos, à sua pessoa, porque Ele promete, mais uma vez, amor, graça, bênçãos especiais e sua real presença no seu interior, assim removendo todas as enfermidades que habitam no seu coração. E chegamos ao final deste grande propósito em orações. Você não está só. Combatendo a Ansiedade, módulo 11.
No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 51, a palavra diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O sofrimento de Cristo, 10ª fase. Cristo profere suas últimas palavras, brandando alto: está consumado. João 19, versículo 30. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isso, ele faz uma oração final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos, vedada o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto ficou o caminho para o santo dos santos, isto é, a presença de Deus para todos quanto que crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. Preste atenção. Há mais de 2000 anos, uma sexta-feira foi um dia especialmente escuro na vida de um grupo de judeus. Os discípulos de Jesus viram seu mestre ser cuspido, chicoteado, zombado e ser obrigado a carregar o seu próprio instrumento de morte até o Calvário. Nenhum deles o seguiu neste momento de dor, pois tiveram medo e o abandonaram nessa hora tão trágica. Em meio a isso tudo, porém, não houve um detalhe sequer que não tenha sido da vontade de Deus Pai, nem uma profecia das Escrituras Sagradas sobre o Filho que não tenha sido cumprida em sua morte. Foi necessário que ele morresse para que o amor de Deus se revelasse a muitos e o seu sangue fornecesse a expiação de tantos pecados. Deus decidiu salvar o pecado na figura de Jesus Cristo e em nenhum momento retrocedeu. Com a mistura de tristeza pela dor sofrida e gratidão amorosa pelas grandes coisas que o Senhor fez por nós, rendemo-nos a Ele hoje e agradecemos por seu sacrifício. Ele orou pedindo ao Pai misericórdia por seus transgressores. Orou para que eles fossem perdoados. Ainda hoje, ele clama ao Pai que tenha piedade de centenas de almas que caminham por essa terra sem um propósito definido, apenas vivendo por si mesmas como se nada maior existisse. E como se o fim dessa vida não fosse terminar em um túmulo, como terminou a vida humana do Rei dos Reis naquela noite tão sombria. Hoje é dia de contemplar, em um espanto de reverência, o que o Criador dos céus e da terra fez por nós. É dia de lembrarmos que está consumado. O plano de Deus se concretizou. O sangue foi derramado. Temos livre acesso a Deus. Antes, não podíamos chegar a Ele diretamente, pois era necessário o sacrifício de animais perfeitos para se entrar no Santo dos Santos, separado do restante do tabernáculo por um precioso véu. Em Jesus, a figura do véu do templo se rasgando revela que isso acabou. Agora podemos recorrer a Deus sempre que quisermos, pois Ele não habita em construções de mãos humanas. Ele está à disposição de cada filho que o procura em arrependimento. Hoje é o segundo dia mais importante do ano para um cristão, pois é um momento em que se experimenta de maneira única a mistura do choque, lágrimas, gratidão, arrependimento, reverência e, por fim, adoração no ato que nenhum outro seria capaz de realizar. E é por isso que, seja no céu, seja na terra, não existe outro nome pelo qual somos salvos, ou ao qual
dedicaremos nossa vida. Jesus morreu na cruz em uma sexta-feira. Hoje é o dia em que nosso pecado vai sangrar também, de uma vez por todas. Olha, meu irmão, minha irmã, eu amo o fato de que Deus sempre escuta quando um cristão se aproxima dele. Esta verdade existe por causa do que Cristo conquistou na cruz. A Bíblia nos diz que depois que Jesus entregou seu Espírito sobre a cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu era o que separava o resto do templo de um santuário interno, local também conhecido como o Santo dos Santos. Um fato interessante é que o véu foi rasgado não de baixo para cima, como se uma pessoa estivesse rasgando, mas de cima para baixo, porque Deus estava rasgando ele. Quando Deus rasgou o véu em dois, ele estava essencialmente dizendo: até aqui vocês não podiam entrar no Santo dos Santos e aproximar-se de mim, mas agora eu rasguei o véu, porque o meu Filho, o Cordeiro de Deus, é o sacrifício final. Vocês não precisam mais de um sumo sacerdote na terra, não precisam mais de sacrifícios de animais. Eu criei um caminho direto para vocês através da morte do meu filho. Infelizmente, essa ideia se virou de cabeça para baixo em nossas mentes. De alguma forma, achamos que temos de realizar boas obras para ganhar a aprovação de Deus e então nos aproximarmos dele. Quando falhamos e caímos em pecado, nós pensamos: não posso chegar a Deus agora. Ele nunca iria me ouvir. Os cristãos devem compreender que a morte e ressurreição de Jesus é o que permite nos aproximarmos de Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer a aprovação de Deus. Da mesma forma, não podemos fazer nada para negar acesso a Deus, a menos que permaneçamos em nosso pecado. Não sei se é isso que você quer, mas contudo, se reconhecemos o nosso pecado, nos voltaremos para Deus e pedimos o seu perdão. Podemos sempre entrar em sua presença, a qualquer momento do dia ou da noite. Então, meu irmão, decrete agora a sua vitória. Não há mais ansiedade, não há mais dor, não há falência financeira, não há mais falência amorosa, não há falência da família. Você não é uma pessoa falida. Você é uma pessoa que nasceu para vencer. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Jesus, eu sei e compreendo que tudo foi consumado na cruz do Calvário. Hoje temos livre acesso a Deus, através do seu sacrifício, Jesus. Amado Mestre, que nesta noite possamos compreender mais sobre confessar, arrepender-se, acreditar, confiar, que essa tribulação no qual vivemos é pequena diante da sua grandeza. Mas em nome de Jesus eu rogo para que sejamos libertos da opressão do inimigo, desse lamaçal no qual nos encontramos. As ondas vêm, nos derrubam, uma maldição que no passado lançaram sobre nós. Mas eu não acredito mais nisso. Eu acredito na salvação e eu acredito no perdão. E assim eu busco, oro, me quebranto em arrependimento para que o Senhor manifeste em nossas vidas. Assim como Jesus disse que o Consolador estará conosco todos os dias, assim pedimos que o Espírito Santo nos conceda o perdão, o amor, a restauração, para que a sua obra por nós seja realizada. Jesus, pedimos fielmente
que o Senhor arranque de nós toda ansiedade, todo medo, todos os traumas do passado, todos os relacionamentos falidos. Que tire de mim a mentira de uma pessoa feliz, porque eu não sou essa pessoa feliz. Eu estou lutando todos os dias para que este mal caia sobre a terra. E eu decreto nesta noite, ou para você que está ouvindo em qualquer hora do dia, e eu decreto vitória no dia de hoje, porque foi tudo consumado na cruz do Calvário. E eu creio que a palavra final também foi para a minha vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e nas tuas mãos, Jesus, eu entrego a minha vida. Restaura-me, cura-me, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.